Olá, boa noite a todos. Mais um encontro de empreendedores para vocês. Hoje com o tema mais esperado do ano. Você que está chegando, chama mais gente. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa live. Falar de digital, eu realmente vamos dizer assim, super adoro, né? E ver muita gente crescer, eu vejo muitas pessoas crescendo, né, pelas informações que são passadas aqui na lives, toda segunda-feira. E é importante eu falar, Doce Alegria, Miguel, seja bem-vindo. Então é importante, Martinha também. Então é importante eu falar da importância desse espaço e como ele foi criado. Né, baseado na mentoria 360 graus, onde em tempos de pandemia, todo mundo estava sem saber o que fazer para gerar renda, onde o comércio parado, tudo fechado, e com essa oportunidade da internet e um conhecimento que veio até mim, a partir disso fez com que pudesse ter uma visão de futuro diferente. Então, a partir disso, quando você tem conhecimento, tem um direcionamento, você sabe que você fazendo aquilo, você pode ter um resultado diferente, você tem uma esperança ali, então aquilo transformou a minha vida na parte do digital, como tem transformado outras pessoas também. Então eu fico muito feliz em estar contribuindo, crescendo, né, crescer e contribuir. Né, a Martinha está aí fazendo, né, faz parte do 360 graus. Então o Jair também e outras pessoas, e eu realmente me sinto muito grato. E hoje está um super tema, né? São 5 pilares que explodem o faturamento de qualquer negócio digital. Essa live é a mais esperada do ano e vocês vão descobrir por quê. Essa live é a mais esperada e eu vou pedir para vocês, né, dar o like, curtir, compartilhar para mais pessoas, que cada um merece, cada um de vocês e pessoas que vocês conhecem merece esse conteúdo de hoje, tá? E quando a gente começa, né, o fato é quando a gente começa no marketing digital, a gente tem muita dificuldade, né, para ter resultado. A gente tem muita dificuldade. E é depois que a gente começa a ter resultado, né, tem mais dificuldade para escalar um outro resultado. Então, começando tem dificuldade. Você já começa a ter resultado, tem outras dificuldades. Então, não é só para quem está começando que tem dificuldades. Então, você que já está na luta, né, para ganhar dinheiro, né, para ter um faturamento, ter um lucro maior, você também está tendo dificuldade. Então, entenda que para você iniciar algo, existe uma força. Você precisa uma força maior. Já, seja bem-vinda. Aí você atingiu um nível. Aí quando você atinge esse nível, você precisa ir para o próximo nível. Você também tem dificuldade. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer em outras palavras? Dificuldades, desafios sempre vão existir nessa caminhada. Ainda mais em algo que é muito novo, que apesar de muita gente estar inserido, muita gente ainda precisa conhecer esse digital. São coisas, são detalhes que a gente precisa fazer sempre. Né? Eu costumo dizer que primeiramente você fazer o feijão com arroz, depois você cria mais criatividade, você vai botando do seu jeito. Mas a princípio você precisa fazer aquilo todo dia, né? Um certo ação todo dia.
Então, deixa eu falar para vocês essas 5 pilares, né, que explodem o faturamento de qualquer negócio digital. Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou Milton Moraes, sou psicólogo clínico, sou também palestrante e treinador de empresas também, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Esse último eu sempre digo porque eu estou sempre aprendendo. Didinho, seja bem-vinda. Eu estou sempre aprendendo. E essa posição de aprendizado a gente precisa ter sempre. Então, vamos aprender. E eu quero que vocês participem também dessa live, com percepções, com visões, com dúvidas, tá? Hoje está bem bacana essa live. Eu quero dizer para vocês que essa história, como é que começa, a live de hoje com esse assunto. Normalmente, quando vamos aumentando o nosso faturamento no marketing digital, isso vai acontecendo à medida do tempo. O tempo vai passando, você vai você está faturando, você vai faturar mais, tá? Então, existe um padrão, que eu até mencionei inicialmente, você que está chegando depois, já compartilha essa live, tá bastante interessante hoje. Existe um padrão e existe picos de resultados. Então assim, o faturamento que você está começando, tá? Você começa, você aplica algo novo. Você aplica algo novo. Aí daqui a pouco você passa para o próximo nível. Quando você passa para o próximo nível, aí você passa ali, algum tempo no próximo nível, você sente dificuldade, aí você aplica algo novo, aí você sobe para o próximo nível. Aí nesse próximo nível você também tem dificuldade, está ali sofrendo, quer aumentar o faturamento, e aí você aplica algo novo. Então assim, é esse padrão que existe. Como eu falei, a dificuldade e o desafio sempre vão existir. Seja você ou não faturando nada, ou você faturando alguma coisa, sempre vai existir desafio e dificuldade. Essas coisas fazem a gente ir para o próximo nível. Isso faz, isso que eu falei, esse padrão é o que faz a gente subir para o próximo nível. Então, a gente se pergunta como a gente vai aprender isso. O que seria esse algo novo para subir esse próximo nível? Então, algumas pessoas podem pensar, que esse algo novo pode, você foi dormir e quando você acordar tem esse algo novo. E na verdade não é bem assim. Noélia, seja bem-vinda. Então, em alguns casos, esse salto, esse algo novo acontece quando você está trocando ideias, talvez com uma pessoa do digital, um amigo, e aí ele dá uma ideia para você, você vai lá, aplica e aí você sobe. Andréa, seja bem-vinda. Então, pode começar assim, esse pico de resultado, você aplicar esse algo novo. Nessa live você vai descobrir que algo novo é esse para você aplicar. Por isso que também, nessa live é importante eu pontuar essas 5 pilares que vão explodir o faturamento do seu negócio. Então, fazem diferença esses 5 pilares. É um degrau, um degrau que você vai subindo. Então, tem gente que vai aplicar esses pilares um por vez. Tem gente que vai demorar mais de aplicar isso.
você que está assistindo essa live, você pode aplicar hoje se você quiser. Agora tem um detalhe bem importante nesses pilares. Dependendo do nível que você está, você pode conseguir colocar em prática tudo de uma vez e está tudo bem se você conseguir aplicar tudo de uma vez. O objetivo aqui, na verdade, o objetivo aqui é realmente colocar uma sementinha na sua mente, na sua cabeça, como quando você tiver alcance disso, você pode aplicar sem procrastinar isso. Então, se você sentiu que hoje tem algo diferente para você. Você está gostando dessa live? Se você está gostando, já compartilha essa live mais e mais, curte e também ajuda mais pessoas, né? Que o assunto digital sempre é bem importante. Então, né, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero pontuar para vocês dentro desses 5 pilares, que crescer dói. Vou repetir. Crescer dói. Como é isso, Whindersson? Nosso subconsciente sempre luta para que a gente não faça. José, o Lopes, seja bem-vindo. A gente precisa, né, entender que o nosso subconsciente, ele vai o quê? Sempre lutar para que a gente não faça algo que a gente precisa fazer, tá? Tenha isso em mente. Muitas vezes, seguindo aquele caminho que para a gente é muito tranquilo. Você aceitou esse caminho. É difícil a gente aceitar mudar um pouco o nosso caminho. A gente está indo naquele caminho. A gente aceita aquele caminho. Está confortável esse caminho. E para a gente mudar, a gente não quer mudar esse caminho porque é conhecido. E se a gente mudar, dói. Você vai para um desconhecido, não sabe o que vai acontecer. E a gente não quer isso. E nós precisamos entender uma coisa hoje. Eu vou dar um exemplo de uma lata, né? Você uma lata de... Vamos pegar uma lata de Coca-Cola, que aí você pode dar um murro na tampa dessa lata. Você pode dar um murro com uma força nível 1. Ela não vai amassar tanto. Talvez ela amasse um pouco. E se eu der, né, se eu der de 20 a 25 murros, talvez também, isso dando de 20 a 25 socos nessa tampa dessa lata, talvez amasse um pouco, mas ela não saia do lugar. Isso um soco a nível 1, tá? Não vai mudar muito o resultado que você está tendo. Isso não é só no digital, isso serve para qualquer coisa na sua vida. Às vezes é preciso mudar o trajeto, e isso dói. Da força 1 para a força 6 que você vai dar nessa tampa dessa lata, você pode conseguir amassar a lata, mas ao mesmo tempo a sua mão vai doer. Então, apesar da força, né, força nível 6 que você está dando, você aumenta a força, mas também aumenta a dor da sua mão. Então é preciso você entender
essa diferença do crescimento, da sair da sua zona de conforto, de você mudar a trajetória. E tem uma frase muito legal: cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Se você parar para pensar, se você escolhe algo, você está renunciando uma outra coisa. No coach, a gente aprende isso. Quando você sabe que vai fazer algo, você precisa renunciar outro algo também. Um exemplo, né? Um exemplo disso. Seja um tempo com alguém, sentimento de conforto, locutor Calto, seja bem-vindo. Seja uma ideia que você esteja muito abraçado, muito apegado a ela, você vai precisar renunciar essa ideia. Um tópico que pode doer para você e para algumas pessoas. Um tópico, tá? A gente vai começar a falar do primeiro pilar dessa noite. Esse pilar pode doer muito. Que pilar é esse? É ter produtos caros na sua esteira de produtos. Como assim, Whindersson? Quando se fala de produtos mais caros, eu estou me referindo a produtos acima de R$1.000. Por que isso? Às vezes, que aí eu vou explicar um pouco mais agora, quando temos um produto mais barato, a gente tem que vender muito, a gente se esforça mais, tem que buscar mais pessoas para vender aquele produto. Muito, né? Vender muito, 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 para conseguir ter um grande lucro e colocar dinheiro no bolso. E também, se você for por essa linha, também está tudo bem. É um jogo, né, que muita gente joga. Boa noite, Lopes, seja bem-vindo. Então, assim, eu quero que você entenda a questão da lei do esforço, né? Você pode se esforçar equivalente ao que você quer ter de retorno, ou você pode esforçar muito e realmente ser algo que você pode fazer de uma outra forma, e aquilo pode ser uma forma mais suave, mais leve. Mas você vai se esforçar, você precisa se esforçar. Não é isso, não se esforçar. Mas tem maneiras inteligentes de você fazer isso. E é impressionante, um exemplo, né? Tem gente que faturou R$1 milhão em menos de 7 dias. Para ser mais exatos, em 5 dias. Ele aplicou esse primeiro pilar. Fez um lançamento de um produto que custava mais de R$1.000 e, consequentemente, ele conseguiu bater esse recorde. E você sabe qual é a virada de chave que pode ser a sua virada de chave? Você pode estar num evento, pode participar de um evento, trocar uma ideia, né, com alguém, falando dos seus resultados do digital, e aí você fala do seu faturamento que você teve no X, né? Tá tendo X faturamento por mês, e aí você quer está passando disso. Rodrigo, seja bem-vindo. E aí com isso você vai o quê? Aí essa pessoa fala algo para você fazer. Aí você vai lá e faz, e aí dentro de 2 meses você consegue bater o mês com faturamento maior, com produtos mais caros. E aí o que acontece nesse momento? Você aplicou, né, o primeiro pilar.
Existem muitas coisas que passam na nossa mente que a gente acaba não colocando esse produto ou não tendo esse produto mais caro. A gente tem algumas dúvidas e algumas crenças limitantes baseado nisso. Jair, seja bem-vindo. Então, a base para que você pode ter ter produtos mais caros nessa esteira de produtos em todos os projetos que você for fazer. Como eu falei, existem coisas que vêm na sua mente. Será que as pessoas, você pode se perguntar, será que as pessoas vão comprar esse produto nesse valor? Será que o meu produto vale isso? A questão que vale o produto é só uma questão de percepção. Quando se fala de valor de produto, é só uma questão de percepção. Porque isso pode variar e vai ter gente que vai pagar pelo preço, né, e pelo valor desse produto. Só que você pode ficar duvidando que pode, por exemplo, o país está em crise, as pessoas não têm dinheiro. Quando se fala de crise, a gente está falando que o dinheiro só mudou de lugar. Quem tinha não tem mais, né? E quem não tinha passou a ter, enfim. E aí com isso, o dinheiro continua circulando. E a gente pode pensar que talvez as pessoas não tenham dinheiro. E tem gente faturando milhões. É por isso, em muitos casos, que as pessoas não colocam esse primeiro pilar em prática. Lucas, seja bem-vindo. Então, tem muitas pessoas que acreditam que pagaria muito mais pelo seu produto. Até hoje, né, não entendeu. Pessoas que não entenderam isso é porque não tem esse produto disponível. Porque se tivesse entendido, já estaria com esse produto nesse valor. O segundo pilar dessa noite, para explodir o faturamento de qualquer negócio digital, é o seguinte: no marketing digital nós temos a ideia de vendas no automático. E a gente propaga essa ideia. Pois é, Miguel, é acreditar no produto. E só deixando um parênteses, se você tem um produto, né, dentro dos seus produtos, né, não chega a R$1.000, mas entenda esse produto com valor maior ou mais caro, um valor acima da média do que você já pratica. É isso. É bom você colocar esse produto, né, mais caro para justamente que você faça você faturar mais, que as pessoas vão pagar por aquilo. E aí, como o Miguel falou, para você fazer isso, é preciso acreditar no seu produto. Então, assim, muita gente acaba abandonando a ideia de vendas no automático. Tá? O que seria esse segundo pilar? Seria uma equipe de vendas 1 a 1. Tem muita gente negligenciando esse segundo pilar. O que seria essa venda 1 a 1? A venda no WhatsApp, essa troca com um possível cliente. Se você aumentar esse contato com o seu cliente, você vai ter muitas informações sobre esse cliente e você tem maior facilidade de converter essa venda, de passar esse produto. Então, assim, tem gente que abandonou as vendas no automático e criaram uma equipe de vendas no WhatsApp. Aí você deve estar se perguntando por que se fez isso. Uma das coisas foi o que eu acabei de falar.
esse 1 a 1 ele converte mais. É um percentual maior de conversão. Então tem uma frase muito interessante que é: qual é o seu 80-20? Luiz, seja bem-vinda. Qual é a parada? Aliakim, seja bem-vindo. Então, qual é essa parada que você faz com 20% do seu esforço? E esses 20% do seu esforço, você traz 80% dos seus resultados. Eu vou explicar mais. Eu vou pegar Doce Alegria como exemplo. Doce Alegria talvez tenha um espaço onde tem produtos e ele sabe que um produto ou alguns produtos saem mais. E aí tem os produtos que saem mais e tem outros produtos que saem menos. Ou seja, o que sai mais é o carro-chefe de vendas. Então, se você começar a concentrar essa atenção nesses produtos que saem mais, que é os 20% que produz 80% das vendas, então você tem uma possibilidade de aumentar essas vendas. Como é isso, né? Tem gente que ainda não entendeu isso. O exemplo, um exemplo aqui para que você possa entender ainda mais. Como se você trabalha, né? Eu estou na academia, vamos pegar o contexto da academia. Aí eu vou trabalhar bíceps, né? Aí eu faço 10 exercícios de bíceps. E aí, aquele outro exercício, né, que é de rosca direta, que você faz assim, esse exercício é o que mais faz você ganhar bíceps. Ou seja, esse exercício é os 20, né, de 80. Você fazendo 20%, né, 20 ali, não é 20 repetição não, é 20 em percentuais de esforço, você vai ter 80%, porque ali você vai ter mais resultados. Na questão do supino reto, né, você deita naquela cadeira e aí faz o supino reto para o peito. O supino reto é os 80, né? O 20 você faz 20 de esforço, né? Você faz e alcança 80 de resultado. Então, em resumo, o que seria esse 20-80, 80-20? Seria o que? Aquele esforço que traz mais resultado quando se fala, né, de marketing, não só de marketing, mas de vendas como um todo, né? Pode ser a questão de atender o cliente 1 a 1, esse pode ser 80-20. Quebrar, ali você vai quebrar as objeções do cliente no 1 a 1 ali, e isso vai fazer você fechar a venda com mais frequência. Em tudo que você faz, no seu trabalho, talvez no seu estudo, existe essa métrica, 80-20. Se você nunca ouviu falar desse princípio, busca na internet, busca saber, princípio 80-20. É você fazer 20% de esforço e ter 80% de resultado. Tá? O 1 a 1, ele dá trabalho, dá muito trabalho, mas ele vale a pena. Só que muita gente abandona, né, na questão do digital. Aquela pessoa que está comprando de você, né, um outro ponto bem interessante, a pessoa que está comprando de você é uma pessoa que tem ideologia, tem sentimentos, tem vontades. Lembrando que a gente está tratando de pessoas. Quando a gente fala digital, a gente acaba perdendo um pouco isso de vista.
Né? A gente o tempo todo está lidando com uma tela, né, de celular, de computador, e acaba esquecendo dessa parte humanizada. Né? O grande Jair Leal, ele sempre fala dessa questão da humanização, e é importante a gente trazer para a questão do digital essa humanização, porque a gente acaba, a gente se relacionar com máquina, que é celular, a gente acaba se tornando automático nesse lidar com pessoas por aqui. Mas existe pessoas aí, né, existe sentimentos, ideologia, então existe vontade, desejos, e a gente não pode perder isso de vista quando se trata de digital. E se você tratar essa pessoa bem, de tal forma que ela merece, né, pode ter certeza que ela vai ser muito mais provável ela comprar de você, que ela compre de você. Então, é preciso desenvolver essa venda no WhatsApp, é importante. Então, eu já falei em algumas lives que o meu trabalho hoje, né, focando um pouco o digital, que um dos mercados que eu faço parte é o mercado de afiliado. Um dos diferenciais que eu tenho nesse trabalho é a questão do atendimento, né? A atenção, né? Estar disposto a resolver o problema daquele cliente, seja o pré-venda, o durante a venda e o pós-venda. O que eu vejo que muitas pessoas, no geral, na internet, negligenciam esse pós-venda. É como se vendeu, pronto, sumiu, né? Tem essa expressão, sumiu. Então isso é horrível para a pessoa. Ela fica ali perdida, desorientada, ou então para responder talvez uma mensagem, talvez uma ligação, a pessoa demore muito. Isso também acaba criando insatisfação com esses possíveis clientes. Para você ter ideia, o quanto eu foco nessa parte 1 a 1 de um cliente nesse mercado de digital, mercado de afiliado, um cliente me indicou 7 clientes, novos clientes, um cliente. A importância desse atendimento, dessa atenção, né, desse suporte, faz você virar e vai faturar mais, com certeza. Então, alguns elogios, eles são dados baseado nisso, nesse atendimento. E a gente fica grato por isso, né? E com certeza mais cliente a gente vai conseguindo. E aí a gente vai para o terceiro pilar dessa noite, nessa live. É o produto de upsell e downsell. Vocês vão entender o que significa essas duas coisas, esses dois termos. Um dos grandes segredos do marketing digital é vender várias vezes para a mesma pessoa e fazer com que essa pessoa, ao invés de gastar R$10, ela possa gastar R$1.000. Então, afinal, é muito mais fácil vender algo para quem já comprou na sua mão do que vender algo para quem, né, é um novo cliente. Tita, seja bem-vinda. Então, o que eu estou dizendo aqui? É mais fácil, aquela pessoa que já comprou na sua mão, ela já tem uma confiança por ter comprado na sua mão. Então é muito mais fácil você oferecer mais produtos para ela está mais receptiva a você do que uma pessoa nova que você não conhece. O trabalho é muito maior. Então você pode focar nesses clientes que você já tem, oferecendo outros produtos. E aí tem uma coisa interessante que eu vou explicar em relação ao upsell e o downsell, que é bem interessante. Aí vem a pergunta, como lucrar mais com esses dois termos? Aí eu vou responder o que é upsell e o que é downsell. São ofertas consecutivas imediatamente após a compra dessa pessoa.
E o lucro, né, com isso, aumenta de 20 a 30% a mais no mês. A mudança que você consegue perceber é de um mês para o outro. Se você, vamos dizer que esse mês de maio você começa a praticar esse upsell e o downsell. Você inclui essa nova compra, esse novo produto na compra desse cliente. Você adiciona. Você começar a criar esse hábito, você vai ver que vai aumentar o seu faturamento nesse mês de maio, por exemplo. E aí outro exemplo para você entender mais o que é o upsell e o downsell. Basicamente, você já viu que quando você entra no iFood para comprar um macarrão, por exemplo, aí você vai no final da loja e aí a loja ela coloca: quer levar uma Coca-Cola por apenas R$5? E aí você o que? No meio da venda é isso, né? Aí você vai lá e compra a Coca-Cola. Você foi direcionado para comprar o macarrão. E aí a loja oferece isso com valor menor, a Coca-Cola, e aí você compra. No meio da venda, no meio da compra, ela adicionou esse produto a mais. E aí você fez o quê? Comprou. Então, esse processo, muitas empresas já fazem, e isso aumenta lucro da sua loja, enfim, no geral. Então, em geral, são produtos que ela não está querendo. Ela chega, né? É uma situação que acontece, ela percebeu que era conveniente ela adquirir aquele produto, que fazia sentido, foi lá e adquiriu. Então, isso é o upsell e o downsell, né? Por exemplo, você vai no McDonald's e aí você está comprando um conjunto de, né, um hambúrguer e a batata. Se você pagar mais R$1, você muda o tamanho da batata. Era pequena, você pega uma grande. Isso é um downsell e um upsell. A gente vai para o quarto pilar dessa noite. O quarto pilar dessa noite é produção de conteúdos. A gente precisa produzir conteúdos para a nossa audiência. E eu vou falar por quê. Um dos motivos. Você produzir conteúdos para as pessoas, você cria interesse dessas pessoas em adquirir um produto, o seu produto. Você aumenta a credibilidade, você cria empatia, você faz aumentar o seu engajamento, o seu alcance. Isso faz, né, a produção de conteúdo faz você ter tudo isso como resultado. Se você não produz conteúdo, em nenhum dos seus projetos, é bom você colocar e organizar isso nos seus projetos, porque é importantíssimo. Um exemplo bem interessante: existia uma propaganda do Big Brother Brasil, aonde falava em relação a possíveis ganhadores e o valor de quem ganhar, né, o Big Brother. E aí, no final da tela dessa propaganda, existia uma propaganda de criptomoedas, né? É um tipo de moeda que você faz investimento e aí você pode ganhar mais dinheiro. Qual é a base aqui? Ele criou, né, na verdade, criou uma história com o BBB,
com o Big Brother Brasil, né, com o que você faria com o dinheiro, e aí no final essa proposta, essa divulgação sobre criptomoedas, que é a questão que você pode investir e ganhar dinheiro. Olha como criar uma história, um conteúdo, né, com certeza a pessoa responsável por essa propaganda ganhou com certeza alguns clientes. E aqui o quinto pilar dessa noite, que é uma coisa que talvez para muitos pode ser um desafio, que é terceirizar tarefas maçantes. Aquelas tarefas que são repetitivas, que aí nesse ponto você precisa descobrir, né, eu vou trazer novamente o princípio 80-20. Você precisa descobrir esse 80-20 para você, na sua empresa, no seu negócio. Então vai ter coisas que você fazendo, você vai tomar 80% do seu tempo e só vai gerar 20% de resultado. Então essa coisa que toma 80% do seu tempo e só gera 20%, por exemplo, é um exemplo de algo que você precisa delegar, terceirizar. É um desafio para muitos isso. Então você precisa focar no seu 80-20. O que você faz bem nessa dinâmica? E por que fazer isso? Porque isso vai te favorecer a crescer, a prosperar cada vez mais e mais rapidamente. Tem coisas hoje que você está perdendo tempo fazendo Tami, seja bem-vinda. Tem muita coisa que você está perdendo tempo fazendo aí que não era mais para você fazer. Já não era mais para você fazer, porque você fazendo outra coisa, você poderia estar rentabilizando mais e terceirizar tarefas. Vamos dizer que no digital tem coisas que você poderia terceirizar, por exemplo, design, né? Fazer os posts e tal, você pode terceirizar. Já não era para você fazer mais. Se você fizer outra coisa, poderia dar um boom na sua rede social. Você investir mais no conteúdo, né? Você estudar mais. Então são elementos que você vai estudando e aí você vai percebendo, isso aqui eu delego, eu vou terceirizar, isso aqui eu vou fazer. Isso é o 80-20. Né? O que você faz, né, de esforço de 20% e gera 80%. Então, você deveria contratar alguém para fazer isso por você, só que isso dói demais. Isso pode doer em algumas pessoas. A gente acha que a pessoa não vai conseguir, não vai fazer bem, essa pessoa não faz como você faz. E eu vou explicar algo muito interessante em relação a isso. O que você precisa realmente entender nessa direção? A curto prazo, essa pessoa que você vai terceirizar não vai fazer bem, não vai fazer igual a você. E realmente você faria melhor. Isso é fato, tá? Isso não tem dúvida. Você faria mais resultados a curto prazo. Aí que tá. Você faria mais resultado em curto prazo, só que a proposta é você fazer um resultado a longo prazo. Você terceiriza o resultado e aí o que acontece? O resultado cai. Quando você terceiriza, o seu resultado vai cair. Fato, tá? Tenha isso em mente, não perde isso em vista. Aí você precisa ter consciência disso. O que você vai fazer? O que você vai fazer nesse momento? Você vai treinar a pessoa. Você vai treinar a pessoa e vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois de 3 meses ela vai fazer algo igual a você, parecido com você. Depois, né, de 6 meses, ela está muito boa.
Então, terceirizar tarefas maçantes para focar no seu 80-20. Isso é fundamental. É game changer para você, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Pensar e refletir no seu negócio, o que seria o 80-20 para você. O que você faz que você fazendo, né, dedicando os 20% do seu tempo, por exemplo, você gera 80% de resultado. Você precisa descobrir isso e focar. Porque dessa forma você vai ter mais resultado, você vai ter mais produtividade, você vai poder faturar mais e talvez até o exato momento você não tinha nem atinado para isso. E isso pode fazer uma diferença no seu negócio. Então, uma das reflexões dessa noite é que eu quero que você pense nisso e procure saber. E fazendo um grande resumo dessa noite, você que entrou depois, não acompanhou a live, né? Recapitulando a questão dos 5 pilares dessa noite, né? Um dos pilares, com certeza, é crescer dói. Crescimento vai doer, você vai ter que mudar e às vezes a gente não quer isso. Ter produtos mais caros na nossa esteira de produtos. O outro pilar é você ter uma equipe de vendas 1 a 1, ou então você valorizar e dar mais atenção a esse 1 a 1. O que eu estou chamando de 1 a 1? Essa conversa no WhatsApp, né? Esse quebrar objeções, né? Ter esse relacionamento, você ter dados desse cliente, né? Criar essa empatia. O outro pilar é o produto upsell e o downsell. Qual o objetivo disso? É agregar, acrescentar produtos na compra, né? Você vai no McDonald's, você compra produto e aí para ganhar uma batata frita maior, do tamanho maior, você dá R$1 a mais. Isso é um upsell e downsell, tá? O quarto pilar é produzir conteúdo. Com a produção de conteúdo, você tem o que? A empatia, a relação, você cria esse vínculo com a pessoa, a sua audiência, com o seu público. Você pode oferecer produtos ali, né? Criar esse clima para que esse público, né? Ou posteriormente possa comprar na sua mão. E por último, né? O quinto pilar é terceirizar tarefas maçantes. Tem tarefas que você já poderia ter terceirizado e isso ia virar, né, o resultado do seu negócio. Talvez até então você não pensou nisso. Eu quero que vocês coloquem aqui aprendizados dessa noite. Coloque visões de vocês baseado no que foi dito aqui nessa noite. Se sinta à vontade. Eu quero dizer que toda segunda-feira, né, tem um encontro de empreendedores. Ele foi criado baseado na mentoria 360 graus que eu criei para orientar essas pessoas que estão começando a absoluto zero ou então pessoas que já estão nessa caminhada. E como eu falei, quando você sobe de nível, não quer dizer que você não tenha mais dificuldade, né? Ainda assim você tem dificuldade, tem outras dificuldades e desafios, mas continua tendo. Então essa mentoria também é para você. Então ele foi criado para falar do digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo. Tudo isso, uma quantidade de conteúdo de qualidade que você nunca viu em outro lugar, você tem aqui. E além disso, uma pessoa de forma individual, tirando suas dúvidas, direcionando, dando realmente dicas, né, para que você tenha um outro resultado no digital. Esse é o propósito da mentoria 360 graus. Dia de quarta-feira, toda quarta-feira tem
circuito de filmes, onde eu coloco filmes, né? E a cada semana você assiste o filme e na live você troca aprendizado. O que você viu no filme, você traz como aprendizado, e a gente pega 3 aprendizados e coloca, transforma em ação, para que você melhore suas relações, comportamento, tanto na família, parte profissional, dentre esses campos, né? Dando essa visão mais da psicologia desses filmes. E dia de quinta-feira eu separo para falar sobre assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, desenvolvimento pessoal e também inteligência emocional. É algo muito que a gente precisa, é inteligência emocional para lidar com algumas coisas, para lidar realmente com esse turbilhão que a gente vivencia no dia de hoje, seja no trabalho, com as pessoas, né, para que a gente possa gerenciar, ter essa gestão das emoções nesse dia a dia, que é fundamental para a gente ter paz, tranquilidade e poder ter resultados melhores, que a gente possa quebrar crenças limitantes e que a gente possa ter mais resultados. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês por estarem aqui e parabenizar também, né? E que a gente possa ter uma semana abençoada. Está começando a semana, está começando o mês, que você possa realmente alcançar cada vez mais seus objetivos. Petra, seja bem-vindo. Seus objetivos, que vale muito a pena que você possa, de fato, algum aprendizado de hoje, dessa live, você aplicar no seu negócio, no seu mercado digital, que você possa realmente falar para mim depois, pô, aquilo que você falou fez a diferença no meu negócio e na minha vida, tá? Gratidão, até a próxima, tchau, tchau, gente.